Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. Você está no canal da Nancy. Estamos de volta para as sementes do Evangelho. As sementes do Evangelho foi criada com a finalidade de despertar em seu lar todos os dias às 18 horas para que você pudesse assistir uma reflexão do Evangelho. Estamos de volta. Obrigada pela atenção e carinho. Peço aos irmãos que chegaram agora no nosso canal, não deixe de deixar o seu like assim que você assistir o vídeo, deixe o seu comentário, deixe também nos comentários o que você gostaria, que tipo de evangelho você gostaria que a gente falasse, qual o tema, né, aqui nos nossos Sementes do Evangelho às 18 horas. No mês das mães, mês das flores, estamos aqui em maio de 2023, de repente você pode assistir, né, um outro tempo esse vídeo, então nós estamos aqui registrando a data do nosso, ou seja, o ano do nosso evangelho. Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Peço não esquecer, tá, pessoal, de curtir, comentar, compartilhar as nossas lives, tá? Dessa forma, né, o canal, o YouTube mesmo, a própria plataforma, ela vai estar aí sugerindo os nossos vídeos para outras pessoas, tá? Então, vocês nos ajudam aqui na evolução do nosso canal. Hoje vamos falar um pouco sobre o capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. No item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Antes de começar a nossa leitura, eu gostaria que você fizesse uma reflexão, mentalizasse o Mestre Jesus, trazendo para a sua tela mental os seus irmãos, os amigos, todos aqueles que precisam de uma palavra amiga, de um abraço fraterno, aqueles que estão precisando de assistir uma leitura do Evangelho, e você vai mentalizá-los, trazer para a sua tela mental e falar: amado Mestre Jesus, nós te entregamos todos esses irmãos, para que eles sejam acolhidos, amparados e assistidos por este Evangelho. Que Deus nos proteja e que brilhe a vossa luz. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Está no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, no item 9. A ingratidão é um dos frutos imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais revoltante. Quem não conhece uma pessoa que diz assim: nossa, como fulano de tal é orgulhoso, egoísta, não ajuda os pais, não ajuda a família. Todos nós passamos por experiências muito parecidas. Por isso que é importante assistir às lições do Evangelho. No futuro, os lares haverão de transfundir-se em um amplexo divino, de maneira que a terra representará um só lar, com um só chefe, nosso Senhor Jesus Cristo. E a função dos componentes dos lares será de obediência às leis naturais, sem perder os direitos pertinentes às criaturas ofertados pelo Criador, do livre-arbítrio, da escolha, dos caminhos nas diferentes estruturas da vida. Então, essa reflexão está no Evangelho. Quando você busca o Evangelho segundo o Espiritismo, para estudar, sempre vai encontrar um pouquinho lá daquele versículo da Bíblia, de onde foi tirado essa lição, porém aqui no Evangelho, de uma forma mais simples, objetiva, né? De uma forma objetiva, a descrição que você vai ler vai te ajudar a compreender por que sofremos, por que viemos e estamos juntos com essas pessoas com tamanho reajuste. Veja bem o que diz o Evangelho. O Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Um dos problemas, o egoísmo, como ele fala aqui na lição. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes de sua natureza
e vai para o espaço se aperfeiçoar. Ou permanece estacionário até que deseje esclarecer-se. Veja bem, quando o espírito deixa a Terra, ao chegar no mundo espiritual, ele percebe, através da visão panorâmica, ou seja, do filme da sua vida, quando ele assiste aquele filme de tudo que ele fez aqui na Terra, ele vai estar diante da sua própria existência, de tudo que ele praticou aqui na Terra, que foi bom ou que foi ruim. É nesta hora que ele busca resolver essas pendências que não deu conta de resolver aqui na Terra. Aí ele diz, quando o espírito deixa a Terra, ele leva consigo as paixões ou as virtudes. Quantas vezes a gente recebe cartas lidas aqui no meu canal, porque tem muitas cartas aqui que você pode tirar um dia aí para ouvir essas cartas. Pessoas que não tiveram condições de pedir perdão antes de desencarnar. A carta é o meio quando ele está preparado para pedir perdão, para pedir desculpa, para falar que não deu conta daquelas dificuldades que ele passou e de vencê-los. E aí ele diz, reconhecendo que para chegar até Deus, há somente um caminho, a caridade. Então, é nesse momento, essa caridade não é aquela que você vai esvaziar o seu armário, encher de produtos de gêneros alimentícios e levar naquela casa que está, né, de pessoas necessitadas. Sim, seria uma boa iniciativa, uma boa ajuda, mas essa caridade que ele está falando aqui não é somente essa caridade. Caridade nesse reajuste, caridade com aquelas pessoas que estão do seu lado, ter paciência, praticar as virtudes, como ele diz aqui, a paciência, a benevolência, a tolerância, a harmonia. Tudo isso é importante entre quatro paredes. Às vezes a gente, quando você não estuda o Evangelho, você não entende muito bem quando você passa por uma grande dificuldade. Vou dar um exemplo aqui bem simples, né? São exemplos assim que a gente passa dentro do nosso lar. Quantas pessoas estão neste exato momento numa UTI, né? Passando por um momento doloroso que é um momento expiatório. São as expiações que nós mesmos escolhemos para passar aqui na Terra. Às vezes tem pessoas que passam anos dentro de uma UTI e quando ele sai, ele passa muito tempo ainda sobrevivendo na Terra. Já tem outras pessoas, né, que passam anos desde a infância, envelhece e vive deitado numa cama, numa cadeira de rodas, né? Como aconteceu com Jerônimo Mendonça. Se você for observar, pesquisando a história do nosso querido amigo Jerônimo Mendonça, aos 17 anos, 16 para 17 anos, ele logo sente dores nas pernas, nas articulações, e não consegue mais caminhar, porque ele tinha mais ou menos 1,90 m, com essa idade praticamente. E logo ele recebe o diagnóstico de uma artrite reumatoide, uma expiação severa que estava se aproximando daquele irmão. Qual foi o caminho dele? Ele passa por várias etapas. Primeiro, ele começa com as muletas, depois não dá conta, já vai para a cadeira de rodas, mais tarde vai para uma cama e passa 30 anos deitado, tetraplégico e cego, mas não foi impedimento para que ele buscasse o meio de ajudar as pessoas, orientando com um atendimento fraterno. Hoje, quantas pessoas, né, possuem talentos, ou seja, talentos mediúnicos, possuem essa sensibilidade, são sensitivos, são médios ostensivos, mas que não tiram tempo para ajudar outra pessoa. Que seja com uma prece, um passe, uma palavra de estímulo, uma palavra de consolo, uma leitura de uma mensagem edificante, escrevendo uma mensagem de fé e de esperança para aquela pessoa, escrevendo uma carta. Então, são tantas coisas que a gente faz com os nossos talentos,
com o dai de graça o que de graça recebeste. E é o que esta lição está nos proporcionando hoje, nesse retorno, no mês de maio, mês das flores, 2023. Teu lar é algo do céu a te procurar na terra. É uma universidade em miniatura, com muito mais perfeição do que todas as outras no mundo. É no nosso lar, a escola mais importante que nós vamos aprender uns com os outros. Aprendemos a respeitar a vontade do outro. Aprendemos a respeitar as nossas limitações. Aprendemos a ceder espaço para que o outro nos ajude, aproxime de nós e possa nos ajudar nas nossas tarefas diárias. Quantas pessoas, às vezes os filhos, o esposo, até mesmo uma pessoa amiga da família que chega na sua casa e você está lá com a pia cheia de vasilha, né? Cheia de louça suja, e você não aceita que ninguém toca na sua pia. Às vezes, você precisa trocar a roupa de cama, porque naquele dia é o dia que você vai trocar a roupa de cama, as fronhas, as toalhas, os tapetes. Mas você não quer partilhar com o outro, não aceita a ajuda do outro e você sofre sobrecarregada. Mas já tem outras pessoas que gostaria muito de receber essa ajuda, porém as pessoas, cada uma tem a sua tarefa, tem o seu trabalho e não tem tempo de ajudá-lo. Já tem outras pessoas que até mesmo chega um desconhecido na sua casa e diz: nossa, eu posso te ajudar a varrer a casa, limpar? Aceita de imediato. Então, nós temos que observar tudo isso. O lar é a microcélula do grande corpo da vida. É nesse local que nós crescemos, aprendemos a ser pessoas melhores, aprendemos a cozinhar, lavar, passar, respeitar. Aprendemos as boas maneiras. É neste ambiente que nós aprendemos tudo isso. E por que eu estou falando sobre isso? Porque quando o espírito de lá para cá escreve uma carta, ele traz nas entrelinhas tudo isso que foi vivenciado com você aqui na Terra. Veja bem, é aí que os seres humanos haverão de conhecer mais de perto a necessidade de amar, de perdoar e de trabalhar em prol da humanidade e em prol da sua melhora com os seus dentro do seu lar. Então, tudo isso é um jogo aonde você ora. O assistido, aonde você ora é aquela pessoa que vai ter que ajudar o outro. Então, nesse momento, eu peço a todos vocês que estão assistindo esse evangelho, esse novo evangelho no lar Sementes, eu vou trazer para vocês agora, como complemento da nossa história, sobre os laços de família, deixando aqui, por último, uma frase bem interessante. O homem desse lar e a mulher dessa casa devem convergir para as ideias nobres, os costumes dignos e os feitos humanos, que correspondem à moral ensinada pelas escolas cristãs e aprovada pela consciência. Isso é uma reflexão de toda essa leitura do Evangelho. Então, nesse momento, vamos lembrar de uma frase do Dr. Bezerra, quando ele diz: quando alguém cair em erro, estendamos os braços em socorro do irmão equivocado, evitando a crítica que apenas o precipita a queda ainda maiores. Lembremos que amanhã poderá ser a nossa vez de cair também. Então, às vezes, quando você vê uma pessoa passando por uma dificuldade, às vezes caiu no meio da rua, né? Teve um problema perto de você, ou você pôde ajudar ou não, de repente você começa a julgar algo que não é necessário nesse momento. E quando a gente fala sobre esse momento,
é importante para todos nós, porque neste exato momento eu vou aproveitar para fazer a análise do trecho de uma carta de um pai saudoso, para que você possa refletir sobre o trecho dessa lição e sobre esse espaço, com essa reflexão sobre os laços de família. Vamos fazer, como complemento desse evangelho de hoje, a leitura de um trecho de uma carta. Lembrando que essas sementes do evangelho, elas não são longas. Então, eu consigo fazer uma análise de apenas um trecho da carta. A gente não pode ler muita coisa para não ficar muito longo o vídeo, tá? Nessa carta, foi lida até no Abacateiro, mas tem ela aqui na íntegra. Se você quiser assistir a carta na íntegra, aqui no nosso canal você assiste. Já tem a carta aí, já foi gravada, muitas pessoas já assistiram, mas se você é uma pessoa que chegou agora, você continua assistindo. Saibam que a minha essência não mudou nada. Saibam que a minha essência não mudou em nada. Porém, passei por uma perturbação momentânea ao deixar a Terra, que é normal acontecer com qualquer espírito, tá, gente? Mesmo aqueles, que passam muito tempo deitado no hospital, ele diz que não sentiu nada, mas ao entrar no mundo dos espíritos, ao ver o seu corpo, a sua família, a forma com que ele foi, passou os seus derradeiros momentos aqui na Terra, ele fica perturbado de alguma maneira. O que é normal, já falei sobre o assunto anteriormente e neste reencontro informo que estou bem melhor e a cada permissão agradeço a Deus os caminhos percorridos até aqui. E dentre eles estão inclusos os dias curtos e longos, bons e ruins, porém todos diferentes. Percebi que quando somos convidados a deixar o nosso ninho de amor na terra, ficamos tristes e não aceitamos de imediato o nosso retorno. Bem, muitos espíritos, quando deixam a Terra, que recebem a permissão de escrever, eles sempre falam, Foi difícil aguardar aquele momento, aquele tempo, aquela quantidade de imprevistos que surgiu com a família, com os amigos, com todas as pessoas que ele conheceu, que de lá ele está vendo tudo. Porém, ele precisa se cuidar, precisa melhorar para poder, enviar de lá para cá as suas impressões verdadeiras, tá? Ficamos tristes e não aceitamos de imediato o nosso retorno. Esse foi o motivo pelo qual refiro-me a uma certa perturbação que muito me incomodou. Pois que todos passam quando deixam suas vestes carnais no túmulo. O impacto é enorme e eu não estava preparado porque não queria deixar vocês, meus filhos, sem a minha presença física. Mas Deus é quem sabe e a minha hora chegará. Então, nesse momento, é interessante refletir sobre essas palavras que o Espírito teve a oportunidade de colocar na carta. Eu sempre falo que eu escrevo, mas quem vai validar a carta é o seu coração. É a mesma coisa quando ele fala aqui sobre os laços de família, E numa das frases de Allan Kardec, ele nos diz: não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de famílias, e sim os da simpatia, da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Então, aqui a gente vai observar que na sua casa, se tiver 2 ou 3 pessoas reunidas, cada uma tem um comportamento diferente, tem um desejo diferente, pensa diferente de você. Então, esses reajustes a gente não vai passar despercebidos aqui na Terra. Para encerrar a nossa reflexão de hoje do nosso Evangelho Sementes, sobre os laços de família que a gente vai estar fazendo ao longo desse mês aqui de maio, eu convido você a refletir sobre essa última mensagem que eu vou ler sobre as famílias. Nem sempre, porém, a família é construída por espíritos afins, afetivos, compreensivos e fraternos. Na maioria das vezes, a família é formada para auxiliar os equivocados a se recuperarem dos erros morais, a repararem danos que foram causados em outras tentativas, nas quais malograram. Então, nesse momento, se você não teve a oportunidade de rever
refazer os seus erros, né? Ainda nessa existência aqui na Terra, busque fazer uma reflexão diária para que você possa buscar no fundo do seu coração a melhor maneira, o melhor momento de abraçar o seu ente querido, de pedir desculpa, de pedir perdão, de aparar essas arestas que são normais acontecer em todas as famílias no planeta Terra. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Busque no nosso canal assistir às nossas lives, os nossos vídeos. Temos muito material, muita informação sobre mediunidade e você tem em suas mãos, ou seja, na palma de suas mãos, um conteúdo maravilhoso para assistir no conforto do seu lar, na hora que você desejar. Até o nosso próximo encontro e fiquem na paz do Mestre Jesus.